Olá, um tema que está ficando cada vez mais recorrente, que precisa da nossa atenção como Barrais, é como não nos envolvermos em discussões de polarização ou partidarização nesse momento em que a pandemia da Covid-19 acomete a humanidade como um todo. E nas redes sociais nós vemos naturalmente aparecerem, pipocarem até uma série de postagens que defendem um determinado ponto de vista, outros que defendem outro ponto de vista, e nós nos sentimos tentados a queremos também expressar a nossa opinião. Será que isso é certo? Será que é errado? E como é que a gente pode fazer para não cair na armadilha, né, da polarização e da partidarização? Então, eu acho que o lado mais seguro é sempre nos volvermos às guias e orientações que temos nas Escrituras e mais atualmente, né, nos tempos modernos, a Casa de Justiça já se manifestou várias vezes a respeito dessa questão de como deve ser a nossa participação nas redes sociais e como é que nós devemos adentrar nesse campo das discussões correntes na sociedade para que os discursos que estão atualmente em voga e que tratam de questões importantes, sem dúvida, tratar da questão da saúde da humanidade é uma questão importante, mas como não cairmos na armadilha da polarização. Então eu quero referir vocês todos a uma mensagem da Casa Universal Justiça de 1º de dezembro de 2019, né, bastante recente, em que ela falava exatamente, muito antes da Covid-19 aparecer, né, ela aparece um mês depois, em janeiro de 2020. Mas a Casa de Justiça, vejam só, ela sempre tem essa visão lá na frente, né? Ela consegue antever determinadas coisas. Ela naquela mensagem falava sobre os Barrais no Irã também, mas fala praticamente 3/4 da mensagem sobre como devemos participar dos discursos correntes na sociedade, os discursos contemporâneos e como é que nós podemos fazer a nossa contribuição ou não em redes sociais. Muito bem. A casa começa dizendo que nós, Barrais, não somos alienados. Esse aqui não é um convite à alienação, dizer, não, a gente não se mete em questão partidária, não se mete em polarizações, então nós não vamos participar desse debate. Não quero nem falar sobre esse assunto. Não é verdade. A casa diz que o bem-estar da humanidade, sua paz e tranquilidade são constante desejo de todos aqueles que acolhem a exortação de Bahá'u'lláh, quando Bahá'u'lláh escreve: cuidai zelosamente das necessidades da era em que viveis. Olha só que bonito, a casa diz sim, nós Barrais somos participantes ativos nos discursos, nas ações, e nós queremos o bem-estar da humanidade. Muito bem. Agora, de um lado aparece esse mandamento de Bahá'u'lláh de que nós sejamos atuantes, né? Mas de outro lado, a mudança social que nós queremos a melhoria das condições, queremos uma série de questões a Covid-19 vem levantando, né? A desigualdade está ficando escancarada, coisa que não se via antes, debate sobre desigualdade no Brasil está aparecendo mais forte, a questão racial está aparecendo mais forte, questões de gênero estão aparecendo mais fortes, porque a pandemia está suscitando tudo isso, né? Agora, a Casa de Justiça diz, né, envolver-se na atividade política, ou na atividade partidária, ou na polarização, né, só dissiparia as energias da comunidade e deixaria de suscitar a mudança que nós tanto queremos. Porque a casa diz uma coisa, a mudança da sociedade, ela tem de nascer da transformação espiritual. Anotem isso, voltem à mensagem de 1º de dezembro de 2019 e vejam, esta mudança tem de nascer da transformação espiritual da sociedade. Esse é o nosso papel como Barrais. Então, por isso, em tempos de pandemia, energia máxima em cima do plano de 5 anos, trabalhar as atividades centrais, estarmos super envolvidos com métodos mais modernos agora, aula para crianças através do Zoom e através de Instagram, trabalhar os pré-jovens também através de métodos à distância, círculos de estudo à distância, reuniões devocionais à distância, colocar toda a nossa ênfase na transformação espiritual da humanidade. Mas nesse meio tempo, também temos que discutir certas questões importantes, né? Agora,
O discurso público, diz a Casa de Justiça, ele está tomado por rancor, inimizade, refletindo enraizados pontos de vista partidários. Pessoal, não tem escapatória. Toda postagem que vocês veem, que parece ser a mais ingênua, a mais inofensiva, a mais pura possível, ela tem por trás um pensamento ideológico, ela traz por trás dela alguma fundamentação que é uma fundação partidária. E isso a Casa de Justiça está dizendo para a gente. Atenção, isso é um fato. Muito bem. Tendo esse fato em mira, né? Às vezes a gente vê atiçada, diz a Casa de Justiça, né? As mídias sociais, né? Elas trazem as injustiças, trazem essas questões, mas a gente tem que ver que mídia social traz ponto de vista. Nós, até sendo bem sinceros aqui entre nós mesmos, nós da comunidade Bahá'í, desculpe, não somos muito bons ainda em gerarmos novos pensamentos. Nós vamos muito no pensamento de outros e aí damos um like, damos um curtir, apoiamos e divulgamos. Porque se nós formos gerar pensamento novo, claro, nós só vamos gerar pensamento novo com base nos princípios da causa. O problema nosso está em reproduzirmos pensamento dos outros. Nosso problema não está em gerar pensamento novo. Se nós formos gerar pensamento novo, formos fazer postagens de pensamento novo, veja as postagens que a SASG está fazendo no Instagram, veja as postagens que aparecem sobre as atividades centrais da causa e como é que elas estão evoluindo, né? E daí então a gente pode dizer, ok, estamos trabalhando muito bem nesse campo da divulgação de novas ideias. O nosso problema está em cair na armadilha de reproduzir pontos de vista de terceiros, né? E às vezes a gente passa por armadilha, a Casa de Justiça diz, a nossa ânsia em ser visto como a fonte de novas informações. Esse é o nosso ego falando. Eu vou divulgar isso aqui porque eu vou poder trazer nova informação, né? O que a Casa de Justiça diz? Os seguidores da abençoada beleza devem ser usuários conscientes e conscienciosos de qualquer tecnologia que decidirem utilizar, e devem recorrer ao discernimento e à disciplina espiritual. Meter o pé no freio quando você acha que é o teu ego que está falando, que está querendo aparecer. Então, cuidado. Muito bem. Qual é a solução, então? Olha o que a Casa de Justiça nos dá como conselho, né? Ver o mundo com seus próprios olhos e não com os alheios. Então, julguem as notícias, julguem. Tem sentido o que está escrito aqui? Será que isso aqui não é fake? Será que isso aqui não é uma coisa distorcida? Não é simplesmente chegar e clicar, não é simplesmente chegar e dar lá a sua curtida, ou compartilhar no Facebook, ou botar o coraçãozinho no Instagram, ou pegar o que você recebeu pelo WhatsApp e rapidamente mandar para Deus e o mundo. Não, primeiro avalie, veja com seus próprios olhos, e não com os olhos alheios. Muitas vezes chega lá no WhatsApp, isso aqui é muito importante, atenção, você tem que mandar para todo mundo o máximo possível. Não, eu primeiro vou avaliar, é o que a Casa diz. Segundo, tudo que nós fizermos de postagem, diz a Casa de Justiça, né, deve defender a unicidade da humanidade e se evitar a mentalidade nós e eles, nós contra eles. Eles estão errados, nós estamos certos. A unicidade da humanidade, diz a Casa de Justiça. Qualquer postagem deve defender isso. E terceiro, obedecer os princípios da consulta. Que coisa interessante, né? Porque, na verdade, mídia social é uma consulta muito ampla, né? Eu coloco um pensamento lá e quero ouvir opiniões. Obedecer os princípios da consulta com o necessário decoro a ela associado. Então, nossas manifestações têm que ser decorosas. Eu não consigo ter decoro, não consigo fazer uma coisa com a franqueza necessária, porém com respeito, dignidade, amorosidade, então eu tenho que me abster, né? Muito bem. Então esse é o ponto, pessoal. Nós não vamos cair em armadilhas dentro das redes sociais se nós seguirmos essas orientações da Casa de Justiça, de olharmos com nossos próprios olhos, julgarmos a notícia que a gente está vendo, se a gente vai passar adiante ou não, se a gente vai comentar ou não, né? Sempre ver se essa notícia promove a unicidade da humanidade e ela promove uma mentalidade de unificação e não nós e eles, nós contra eles, né? E por fim, então, o decoro,
a franqueza sim, porém com amorosidade e respeito. Se isso a gente faz dentro da internet, nós estamos do lado seguro. Qualquer coisa a gente pode divulgar. Mas se a gente perceber que uma determinada notícia fere esse princípio, qualquer um desses 3 princípios que a Casa de Justiça colocou na sua mensagem de 1º de dezembro de 2019, então, minha amiga, meu amigo, não clique, não dê o seu like, não dê a sua curtida, não compartilhe, melhor ficar em silêncio. E disciplina espiritual, que a Casa de Justiça disse. Verifique se você não está querendo só aparecer como fonte de boa notícia. É isso aí.